Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje, antes de estar mostrando para vocês a atividade, com códigos explicando cada parte, eu vou estar fazendo uma pequena introdução falando de alguns conceitos, como por exemplo o que seria uma árvore AVL. Uma árvore AVL ela é binária de busca, que se mantém balanceada automaticamente após inserções e remoções. E a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita de qualquer nó é de no máximo 1, tá? E aqui nós temos algumas operações que foram implementadas. Nós temos a inserção, que a inserção ela vai incluir automaticamente o balanceamento da árvore com rotações quando necessário. Nós temos em seguida a remoção, que ela cuida de manter a estrutura da árvore AVL após a exclusão. Nós temos também a impressão em ordem. Essa impressão em ordem ela vai percorrer a árvore de forma ordenada, do menor para o maior valor. A impressão dos fatores de balanceamento, ela permite verificar se algum nó está causando esse desequilíbrio. E por fim, nós temos a impressão da altura da árvore, que ela é fundamental para poder analisar a sua eficiência. E dentre essas, nós temos também a rotação. A rotação, ele é um movimento que fazemos para ajeitar esses galhos da árvore e reequilibrá-la. E tudo isso sem quebrar a regra fundamental de uma árvore de busca binária. E na rotação nós temos dois tipos de rotação. Nós temos a rotação simples e a dupla. A simples é um único movimento para a direita ou esquerda, que ele vai corrigir esse desbalanceamento em linha reta. E a dupla, elas são dois movimentos que corrigem esse desbalanceamento em zigue-zague. Olá, eu sou a Sâmia e vou mostrar na prática como isso ocorre dando um exemplo de rotação simples com inserção. Bem, inicialmente criamos uma árvore, denominada de A1, onde terá como raiz o nó 40, à esquerda de 40 o nó 20, à direita da raiz 40 o nó 60, e o filho à esquerda do nó 20, que é filho à esquerda do nó 40, o nó 15. Então, inicialmente, começamos com a altura de cada nó sendo igual a zero. Então, temos esse modelo de árvore. E aí, para isso, para atualizar a altura de cada um desses nós, chamamos a função atualizar alturas da árvore passando a raiz por parâmetro. A raiz da árvore é 40, fazemos a verificação se é nula. Caso não, ele vai calcular a altura à esquerda. Para isso, chama a função de forma recursiva, novamente, passando por parâmetro à esquerda dessa raiz, que no caso é o nó 20. Então, executamos essa função para o nó 20. No entanto, como ele ainda tem filho à esquerda, executamos novamente a mesma função, passando agora por parâmetro o nó 15. O nó 15 ele não possui filhos, portanto, a altura à esquerda, quando for chamar essa função recursivamente, que vai passar por parâmetro à esquerda de 15, vai fazer essa verificação. Se a raiz é nula, vai retornar menos 1. Portanto, a altura à esquerda do nó 15 é igual a menos 1. À direita é o mesmo processo. A altura à direita é igual a menos 1. Como as alturas à esquerda e à direita são iguais, entramos aqui no else e calculamos a altura desse nó, pegando a altura direita, que é menos 1, e somando a 1. Portanto, a altura do nó 15 é igual a 0. Fazemos o mesmo processo agora para o nó 20, finalizada a execução da função do nó 15. Fazemos toda a verificação e o mesmo processo. Agora, como já temos a altura do nó à esquerda de 20, que é a altura do nó 15, igual a 0, então a altura à esquerda de 20 é igual a 0. A altura direita, por não ter filho, é igual a menos 1. Nesse caso, como a altura à esquerda é maior que a altura à direita, então pegamos a altura à esquerda e somamos a 1. E temos que a altura do nó 20 é igual a 1. Retornamos para o nó 40, fazemos a mesma verificação, onde a altura do nó à esquerda de 40, que é a altura do nó 20, é igual a 1, e a altura à direita de 40, que no caso é do nó 60, fazemos a mesma verificação que anteriormente, executando a função atualizar a altura para o nó 60. Fazendo o mesmo processo, temos que, como 60 não possui filhos à esquerda e à direita, portanto, a altura de ambas é igual a menos 1. Como temos a mesma altura, calculamos pegando a altura à direita e somando-se a 1, tendo a altura do nó 60 igual a 0. Retornamos para o nó 40, onde fazemos o mesmo processo de verificação, tendo a raiz à esquerda de 40, que é a altura do nó 20, sendo igual a 1, e a altura do nó à direita, que é a altura do nó 60, igual a 0. Portanto, como a esquerda é maior que a direita, pegamos a altura à esquerda e somamos a 1, tendo a altura da raiz 40 igual a 2. E aí temos o nosso modelo de árvore atualizado com as suas alturas de cada nó. Bem, logo em seguida chamamos a função mostrar antes de balancear, onde a intenção é mostrar a árvore em ordem antes de fazer o balanceamento. Para isso, chamamos a função imprimir em ordem, passando por parâmetro a raiz da árvore, que é 40. Nessa função, fazemos a verificação se é nula.
Caso não, vai fazendo a impressão seguindo o mesmo processo de anteriormente, até chegar ao nó folha. A partir do nó folha, faz a impressão esquerda, raiz, direita. Então, o resultado tem que ser esquerda 15, raiz 20, a direita, por não ter filho, retorna para a raiz. Como já foi impresso toda a esquerda, imprime raiz 40 e a direita 60. Então, o resultado dessa impressão da árvore A1 em ordem é 15, 20, 40 e 60. Em seguida, chamamos a função imprimir fatores, onde vai mostrar o fator de balanceamento de cada um dos nós. Faz o cálculo e mostra esse fator. Bem, na função imprimir fatores, passamos a raiz por parâmetro e chamamos de forma recursiva a mesma função, passando por parâmetro o seu filho à esquerda, que no caso é 20. No entanto, 20 também tem filho à esquerda. Executa novamente a função de forma recursiva, agora chamando o nó 15. Como a esquerda de 15 é nula, encerra a função, retorna para o nó 15. E aí executa essa função de fator de balanceamento. Bem, fazemos a verificação inicialmente, em seguida retornamos a altura do nó à direita de 15 menos a altura do nó à esquerda de 15, onde terá como fator de balanceamento igual a zero. Finalizada a execução para o nó 15, retornamos para o nó 20 e calculamos o fator de balanceamento da mesma forma, pegando a altura à direita do nó 20 e a altura à esquerda do nó 20. E aí temos como resultado o fator de balanceamento igual a menos 1. Retornamos para o nó 40, onde pegamos novamente a altura direita e a altura esquerda do nó 40 e temos como resultado o fator de balanceamento igual a menos 1. Retornamos para o nó 60 e fazemos o mesmo processo, tendo como resultado o fator de balanceamento do nó 60 igual a zero. Bem, na execução da função balancear, passamos por parâmetro a raiz da árvore, que no caso é o 40. E fazemos a execução da função atualizar a altura da árvore para cada nó. Lembrando que segue a sequência de e sempre chamando de forma recursiva a mesma função até chegar no nó folha. Então, iniciamos essa função no 10, e aí retornamos para o 15, que retornamos para o 20, e assim sucessivamente. Quando é feito o fator do balanceamento do nó 10, obtemos que ele é igual a zero. Ele não entra em nenhuma dessas duas verificações, então retorna o nó. Retornamos para o nó 15. Quando ele calcula o fator de balanceamento, obtemos que esse valor é igual a menos 1. Também não entra em nenhuma dessas verificações, retorna o nó e voltamos para o nó 20, que tem fator de balanceamento igual a menos 2. Então, ele entra nessa primeira verificação. Menos 2 é menor que menos 1. Portanto, entra na segunda verificação. Fator de balanceamento do nó esquerda de 20 é maior que zero, no caso do nó 15, que é igual a menos 1. Menos 1 não é maior que zero, ele é menor que zero. Portanto, ele faz o return, chamando a execução da função rotação simples à direita no nó 20. Bom, aqui em rotação simples, eu vou estar explicando detalhadamente passo a passo para poder ela ser realizada, tá? Então, primeiramente, aqui nós temos uma árvore binária de busca, no caso seria essa aqui. Se você observar, ela está pendendo para o lado esquerdo, tá? Se continuar inserindo elementos menores, ela vai poder virar uma lista encadeada, e assim ela vai perder toda a eficiência de uma árvore. E o problema disso é que quando uma árvore fica desbalanceada, operações como busca e inserção, que deveriam ser rápidas, podem degenerar. E aí é que entra as rotações vão entrar em ação, tá? Então, uma rotação à direita, ela geralmente é necessária quando o lado esquerdo de nó está muito pesado ou muito alto. Seguindo aqui, nós vamos ver no código aqui a função, tá? Rotação simples, que ela vai receber um ponteiro para um nó chamado, que no caso aqui é o K2. E aqui na nossa árvore, o K2 ele será o nó 20. Tá? Ele está inserido aqui. E ele é um nó pai que está envolvido nesse desbalanceamento e que vai ocorrer esse giro. Seguindo mais, aqui, ó. Nós temos aqui essa árvore, essa parte da árvore que está desbalanceada, e nós vamos ter que realizar a rotação simples. Aqui, ó, nós vemos que o K2 é o 20, tá? Seguindo mais aqui no código, na primeira fileira, nós temos aqui a árvore, ponteiro para K1, que é igual ao K2 à esquerda, tá? Isso aqui significa que o K1 ele vai apontar para o filho à esquerda de K2, que no nosso caso vai ser o 15, tá? Tá aqui, ó. O K1 vai ser o 15. E a função K1 é como esse nó ele vai subir e vai se tornar o novo pai dessa árvore rotacionada, tá? Aí, seguindo mais aqui no código, essa próxima linha ela é fundamental, porque isso ela vai pegar o filho à direita de K1, que no nosso caso aqui o K1 seria o 15, e ele não tem filhos à direita, tá? Então, ele é nulo. Aqui, ó.
O 15, ele é nulo, ele não tem filhos à direita. E ele vai conectar com um novo filho à esquerda de K2, que no caso nosso K2 é o 20. Então, como assim, no exemplo? O 15 à direita, ele vai ser nulo, tá? E o filho à esquerda de 20, ele também vai se tornar nulo. Aqui, ó, o K2, o filho à esquerda, ele vai se tornar nulo. E aqui, o 20 agora, ele não vai ter filhos à esquerda. O 15 e o 10, eles estão sendo temporariamente soltos, ou sendo realocados, tá? Agora, seguindo mais aqui no código, ó, nós temos aqui, ó, o nulo, o filho à esquerda de 15, no caso vai ser o K1 à direita. E seguindo mais aqui, nós vamos para o K1. Aqui, ela é a essência da rotação, para poder ocorrer. O K2, que no caso é o 20, ele era o pai, tá? Então, ele vai descer e se tornar filho desse K1. Aqui, ó. Esse 20, ele vai descer e se tornar o filho de K1. Bom, aqui vai ocorrer a rotação e o 20 vai descer, se tornando um filho. Aí, aqui, seguindo, nós temos vai ser realizado o atualizar a altura das árvores, que já foi explicado anteriormente. E depois de atualizado, ele vai retornar esse K1, que é para com a árvore fica completa. E esse K1, ele vai ser o novo nó raiz da subárvore, que acabou de ser rotacionada. Então, a função que chamou essa rotação, que no caso seria aqui, a inserção, ele agora substituirá o antigo ponteiro para K2 pelo novo ponteiro para K1. Nós temos aqui, ó, vai ficar assim agora a nossa árvore. O 15 virou K1, ele vai ser o novo pai desse nó, e com a rotação o 20 vai ficar à esquerda dele. Aqui nós temos os cálculos que são realizados na atualização, tá? Então, ele primeiro vai atualizar o K2, que é o 20. Como agora ele tem null à esquerda, sua altura será 0. E a altura de um nó folha, então, vai ser igual a 0. Tá? E depois é atualizado o K1, que se tornou o 15. Se sua altura ela é calculada com base na altura do seu filho à esquerda, que no caso é o 10. Tá? Nós temos aqui o 10. Ó. Ele se tornou o filho à direita. Então, a altura de 15 ela vai ser igual a 1. Sendo assim, nós vamos ter aqui a nova árvore. Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é o Runiel. A gente vai falar de remoção simples em árvore AVL. Inicialmente, eu coloquei um passo a passo aqui no slide só para a gente se situar dos processos que acontecem para que um nó desejado seja removido. E devo adiantar que esse processo, até chegar ao balanceamento, é exatamente o mesmo processo de remoção que a gente já viu anteriormente no algoritmo de remoção por cópia. O nó é encontrado, depois é tratado os casos de remoção em dois tipos, que é para nó que tem nenhum ou um filho, e outro tipo para o caso de nós que tem 2 filhos. O processo de busca do nó é comparando o valor a ser removido, navegando desde a raiz, descendo na árvore para a esquerda ou para a direita, se o nó for menor ou maior que a raiz em questão. Tratando dos casos de remoção, são os dois casos que a gente falou, que é quando o nó tem nenhum ou um filho, esse é o caso mais simples. O nó é simplesmente deletado e seu filho assume a posição do nó deletado. E o segundo caso é remover um nó que tem 2 filhos. Por via de regra, a gente pega o menor valor da subárvore direita, que é o elemento mais à esquerda, a gente copia esse valor e atribui ao valor do nó a ser removido. E ao final a gente remove esse elemento à esquerda, utilizando novamente o algoritmo de remoção. Esse elemento extremo à esquerda da subárvore direita, ele vai ser um caso do tipo 1, um nó que tem 0 ou um filho. E ao final de qualquer remoção, de qualquer nó que seja, é chamada a função de balanceamento para verificar se a árvore ficou desbalanceada, verificando os fatores de balanceamento. E se tiver ficado desbalanceada, ela aplica as rotações necessárias para que a árvore volte a ficar balanceada de novo. Trazendo aqui o cenário de uma árvore simples, onde o elemento a ser removido é o 10. Após a remoção desse elemento, a nossa árvore fica desbalanceada, aqui com a subárvore esquerda menos 1, a direita 1, e o nosso fator de balanceamento 2. Para que resolvamos isso, como é um desbalanceamento duplamente à direita, ou seja, de uma linha reta, basta aqui uma rotação simples à esquerda para que a árvore se reequilibre novamente. Trazendo o exemplo do slide aqui para o VS Code, da mesma árvore, cuja o 10 é o elemento a ser removido, depois da remoção fica desbalanceado, e ao final a gente tem uma impressão em ordem 20, 40, 50. Coloquei meus pontos de início e parada aqui para depurar o código. Aqui nossa impressão em ordem, e agora a gente vai entrar na remoção. Para entendermos o básico da função, a função recebe o ponteiro para a raiz da árvore e o valor a ser removido. Primeira linha, caso base, caso a raiz seja null, retorna null, nosso caso de parada. Primeiro if é o que vai fazer navegar na árvore, verificando sempre se o valor a ser removido é menor que raiz valor ou maior que raiz valor, navegando para a esquerda ou para a direita, respectivamente. Mas se não for menor nem maior, é porque a gente encontrou nosso valor a ser removido, certo? E é aí que a gente entra naqueles dois casos, que é o caso do nó que tenha 0 ou um filho, ou o nó que tenha 2 filhos. Nosso objeto é esse aqui. Para atender nossa condição, pelo menos um dos filhos, seja o esquerda ou direita, devem ser nulos. E aí a gente cria uma árvore temporária para armazenar esse filho, seja o esquerda ou direita. Depois a gente deleta o nó a ser removido e retornamos o filho, armazenado na árvore temporária, para que, nas chamadas recursivas anteriores, ele seja apontado pelo seu avô e assuma a posição do seu pai.
Voltando aqui para a depuração, raiz 20 não nula passa, entra no if, que é menor, vai para a esquerda. Volta de novo, raiz 10, que é o nosso nó procurado, não nulo, passa. É menor? Não é. É maior? Não é. Enfim, é o nó que a gente procura. E o nó que a gente procura, tanto o filho à esquerda quanto à direita são nulos. De qualquer forma, vai entrar aqui na nossa condição, tá? Vai armazenar na árvore temporária o filho, que nesse caso o filho é um endereço de memória, é um filho nulo. Deletamos o nó e retornamos o filho. Termina a recursão para o nó 10 e a gente volta na chamada recursiva anterior da raiz valor 20, que vai chamar o balancear e fazer toda aquela verificação dos fatores de balanceamento, explicados pelas meninas. Ao final, teremos uma árvore, o retorno de um ponteiro para a raiz da árvore balanceada e, enfim, a nossa impressão em ordem final, que vai imprimir 20, 40, 50. É isso. Olá pessoal, meu nome é Mariana de Araújo e hoje eu vou falar sobre as rotações duplas e, no caso, em especial, o processo de inserção, em uma árvore, utilizando, as rotações duplas. Bom, primeiramente, sobre as rotações duplas. O que é isso? Bom, uma rotação dupla trata-se do cálculo da altura dos nós, numa árvore AVL, no processo de inserção, que leva a uma rotação dupla. No caso, esse aqui que eu vou explicar será LR, left to right, que é da esquerda para a direita. Bom, aqui na tela eu vou explicar que quando executamos uma função inteira, no caso seria atualizar as alturas aqui no início, vamos chamar recursivamente para a função os nós 30, os nós 20 e 10 da nossa árvore. Bom, após a inserção desses elementos na árvore, vamos fazer um balanceamento. E depois vamos inserir o 25, o nó 25 e depois o nó 5, que durante o decorrer da explicação será mais compreendido. E ao inserir esses nós, como a função inserir nós, que eu vou mostrar mais à frente, eles vão desbalancear a nossa árvore para a esquerda, E aí nós vamos aplicar a rotação dupla que vai ser necessária. A gente pode resumir aqui, no nosso slide, que tem a função atualizar alturas da árvore sendo executada recursivamente do nó 30 até o nó 10. E o objetivo é atualizar corretamente as alturas de cada um do nó, de cada nó após a inserção. Como o nó 10 não tem filhos, então a sua altura é 0. E esse valor sobe para o nó 20, como eu expliquei aqui, E aí, usará essa informação para digitar a sua própria altura. Esse processo garante que, ao balancear a árvore, os fatores estejam corretos, o que é a base para a rotação dupla, que é o que eu vou explicar nos próximos slides, A gente vai adicionar nessa árvore, vamos inserir, adicionar, que é a inserção que eu estou explicando hoje, os nós 5 e 25, que vão desbalancear a árvore, e nós vamos rotacionar, no caso, a rotação vai ser esquerda-direita, para que a nossa árvore fique balanceada, que é um dos princípios, do AVL. Bom, aqui eu vou explicar melhor, nesse outro slide aqui, as funções que eu vou usar para balancear, que é a função mostrar antes de balancear e após o balanceamento, que vai imprimir a ordem da matriz e estiver balanceando, Essas funções ficam lá, essas nossas funções de visualização. Eu vou dar destaque a uma função que é a função mostrar antes de balancear, que fica no nosso código da árvore, .h, porque através dessas funções, mostrar antes de balancear, a gente pode inspecionar a ordem dos elementos, no caso seriam os nós, 10, 20 e 30, as alturas mais importantes e os fatores de balanceamento de cada nó. Essa inspeção é vital para identificar de onde há esse desequilíbrio e para entender as rotações subsequentes para rebalancear a nossa árvore. Então, dando continuidade aqui, como eu havia explicado, vamos dar continuidade detalhando o fator do balanceamento que é calculado para cada nó da nossa árvore. Ela vai usar as funções, que eu havia mencionado antes, imprimir fatores e o fator de balanceamento. Entra algo muito importante aqui, quando a gente usa a função balancear, mostrando de balancear, que eu expliquei no slide anterior, que é o fator de balanceamento, o BCFB que a gente vai ver aqui, que é possível visualizar aqui. Bom, como havia mencionado, essas funções imprimir fatores e fator de balanceamento, que ficaram no nosso arquivo.h, o nosso fator de balanceamento é definido como a altura, do filho à direita, menos a altura do filho à esquerda. No exemplo da nossa árvore desbalanceada, que a nossa árvore inicial, que é nó 10, nó 20 e nó 30, todos estão à esquerda. Então, vemos que o nó 10 tem um fator de balanceamento, que é 0, e é o nó folha. Já o nó 20 tem um fator de balanceamento menos 1, que é a altura à direita menos 1, e a altura à esquerda, que é igual a 0. E o nó 30 tem um fator de balanceamento menos 2, porque a altura à direita é menos 1 e a altura à esquerda é 1. Aí, no caso, seria, eu vou mostrar aqui no próximo slide, gente, aqui, aqui que eu acabei de explicar, que é o fato de que, aqui é possível observar, esse aqui que eu tô falando, que 1 menos 1 vai dar igual a menos 2, no caso. E esse fator de balanceamento menos 2 no nó 30 confirma o desequilíbrio para a esquerda, Nosso, que pode haver dois desequilíbrios, LR e LR. E o LR, que é o left-left e left-right, que é o nosso caso aqui, left-right. Indicando a necessidade de uma rotação, que é o que a gente vai organizar aqui no nosso código. Bom, nesse slide agora, nesse slide aqui, a gente vai dar continuidade mostrando o processo de inserção de um novo nó, que no caso do nosso exemplo é o 25 aqui, esse nó aqui de baixo. Bom, nós vamos inserir esse nó na árvore utilizando a função inserir. E após a inserção, a árvore pode ficar desbalanceada. E é nesse ponto que a função balancear entra em ação. Essa função aqui, Essas funções aqui de balanceamento que eu havia explicado anteriormente. Porque primeiro ela atualiza as alturas e calcula o fator de balanceamento de cada nó, começando pelo nó que foi alterado. Se for um fator de balanceamento maior do que 1, ou menor, ou menos que 1, visto como o nó 30 com um fator de balanceamento menos 2, que a gente viu no slide anterior, a função balancear identifica o desequilíbrio e aplica a rotação adequada. Esse código aqui, a gente está explicando bem essa parte aqui, que eu estou mostrando aqui com o mousezinho, que se o fator de balanceamento for maior, ou for menor do que menos 1, ou se for maior do que 1, eles decidirão qual a rotação que vai acontecer, Se vai ser rotação simples ou rotação dupla. Vai ser executada para restaurar a propriedade AVL, Que no caso seria a árvore binária de busca autobalanceável, que a gente já citou no início aqui do nosso vídeo. Bom, quando a gente chega aqui nesse ponto, o que eu vou explicar agora é esse aqui. Quando a gente chega nesse ponto, vamos ver que a melhor rotação a ser aplicada é a rotação dupla, No caso, esquerda-direita. Aqui é possível observar, esquerda para a direita.
que vamos iniciar com a árvore desbalanceada, aqui com o nó 30 e com o fator de balanceamento menos 2, onde o desequilíbrio está na subárvore à esquerda, no nó à esquerda, e aí então, que é menos 2, e aí então a gente vai apontar para o fator de balanceamento do filho esquerdo, que é o nó para a esquerda, que é o 20. Depois a gente vai ver que o fator de balanceamento é maior do que zero. E vamos acionar a primeira parte da rotação dupla. O nó do ponteiro da esquerda com a rotação simples para a esquerda e o nó aponta para a esquerda. Isso transforma a nossa subárvore desequilibrada, no caso, numa configuração 30, 20, 25. Aqui. 30, 20, 25, né? E aí, em seguida, a gente vai ter uma linha aqui de return, que a gente vai retornar para a raiz 20, da subárvore balanceada, com 10 e 25 como filhos. Aqui o nosso 20 vai ter o 10 e o 25 como filhos. Daí, então, a gente vai ter uma inserção de um novo código, de um novo nó do nosso código, né? Que, no caso, seria o exemplo da nossa raiz, inserindo na nossa raiz o 5, né? Mais um novo nó. Perdão, gente. Então, a nossa função vai primeiro se atualizar aqui, de acordo com a altura do nosso nó, e o 10 vai se tornar a altura. E ele vai calcular seu fator de balanceamento. Daí, então, o exemplo, né, que a gente tem aqui, o nó 10, que eu estou falando dessa parte aqui do código, ele vai ter o seu fator de balanceamento calculado como menos 1. E esse valor está dentro do intervalo permitido, né, que foram os intervalos que eu expliquei, que pode ser menos 1, 0 ou 1. Já que está dentro do intervalo, não vamos, né, permitir mais nenhuma rotação e vai continuar no nó sendo 10. E nós vamos retornar o 10 aqui no final e nossa árvore vai estar balanceada. Bom, agora eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Imagine um cenário, né? Um cenário clássico que exige uma rotação dupla do tipo left to right, né? Esquerda e direita. Vamos descrever onde há a inserção de um nó, no caso o 30, que vai causar um desbalanceamento no nó do seu avô, que é o 50. Já o caminho de inserção vai ser um zigue-zague, como eu mostrei nos slides anteriores. No caso, nesse aqui seria do avô 50 para a esquerda, que seria o nó 20. Daí, então, do nó 20 vai para a direita, que seria o nó 30. Esse padrão, esquerda-direita na cadeia de nós descendente, é uma característica que define a necessidade de uma rotação dupla, LR, né? Left to right, para rebalancear a nossa árvore, que é algo que vai ser detalhado nos próximos passos, né? Nos próximos passos que eu falo, é que existe uma solução em 2 passos. Uma rotação simples para alinhar e uma rotação simples para balancear. Como é que eu posso explicar melhor isso? Esses 2 passos é uma estratégia que a gente pode desenvolver para desbalancear, né, para evitar esse problema, resolver esse problema do desbalanceamento em zigue-zague. No caso do exemplo, né, que eu dei anteriormente, né, do 50, 20 e 30, do slide anterior, através de uma rotação dupla. A gente pode usar para resolver o problema anterior uma rotação dupla. Ou pode usar 2 rotações simples, só que em sequência, que no caso seria uma rotação simples para alinhamento e uma rotação simples para balancear. Bom, e aqui eu encerro a minha parte, gente. Eu quero agradecer pela atenção e vamos dar continuidade, né, ao nosso vídeo aqui com as rotações duplas no caso de remoção. Opa, professora, me chamo João Pedro. Vou tratar da remoção com rotações duplas. Esse cenário aqui que eu criei foi um cenário assim, bem pequenininho mesmo, de 21 subárvore, que a gente vai deletar o 10. E com isso ele vai criar esse zigue-zague aqui, sendo uma rotação de direita e esquerda. E como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver aqui no próximo slide. Vamos fazer uma rotação primeiramente à direita, que é no filho 40, que é para ele alinhar o desbalanceamento, para ficar naquela estruturazinha de lista, onde vai ficar o 20, o 40 e o 30. E depois a gente vai balancear com a rotação à esquerda, alterando, fazendo ali o balanceamento ali por meio do 20, a rotação do 20, que é o filho, para ficar naquela estruturazinha da árvore binária de busca, tudo certinho. Como é que isso vai acontecer? Aqui está ela antes da remoção, a gente vai fazer aquela estruturazinha de zigue-zague, removendo o 10 totalmente desbalanceado. A gente vai passar a rotação simples na direita, para ele fazer aquela estruturazinha de lista, e depois a rotação à esquerda em 20, para formar a propriedade árvore binária de busca mesmo. Como é que a gente vai remover? A gente vai primeiro passar a raiz, que é o 20, e o valor a ser removido, que é o 10. Se tiver a raiz vazia, então retorna nulo, obviamente. Se o valor for menor do que a raiz, ele vai pesquisar recursivamente aqui na esquerda. Se o valor for maior do que a raiz, obviamente ele vai procurar na direita, de forma recursiva também. E caso não encontrado ele tenha só um filho ou nenhum, a gente vai ter que criar uma árvore temporária e vai ter como raiz o valor encontrado. Depois disso a gente vai deletar esse valor aqui e vamos retornar o filho para se ligar com a árvore. E caso ele não tenha nenhum filho, vai só retornar vazio. E caso ele tenha 2 filhos, esse aqui é um caso interessante, que ele vai pegar o menor, ele vai sempre procurar o menor, se me explicaram isso aqui anteriormente, sempre vai encontrar o menor para se ligar com a subárvore passada lá acima. Que ele sempre vai manter aquela ordem de pegar o menor valor e seguir naquele percurso em ordem. E como é que a gente vai fazer essa rotação? Vocês também explicaram isso anteriormente, mas a gente dá esse exemplo aqui na subárvore. A gente vai passar o K2, que é o 40, que é o alvo da rotação à direita. A gente vai pegar o K1, que é o 30, que tem a esquerda nula. A gente vai trocar os valores de K2 da esquerda pelo K1 da direita, que agora o 40 aponta para o 30, à direita. E o 30, entre aspas, vira pai de 40. Vai fazer aquela trocazinha suave. Aqui ele tem a atualização das alturas, que a gente vai correr um pouco para não estender tanto o vídeo. E agora ele retorna o 30 como uma nova raiz da subárvore. E com isso ele cria essa estruturazinha de lista. E vamos para a segunda parte. Cadê? Aqui. Pronto, tem aqui a parte 2, que é a rotação simples à esquerda. Onde a gente passa o K2, que é o 30, e o K1, que é o 20. Onde a gente vai fazer de novo aquela trocazinha do K1 da direita pelo K2 da esquerda, onde o 20 vai apontar agora para o 30, e o K2 à esquerda, ele vai apontar para o 20 à esquerda. Novamente aquela questão da atualização das árvores, e agora a gente retorna o 30 como uma nova raiz da subárvore, e montando essa estruturazinha de organização da raiz binária de busca. A árvore binária de busca, desculpa. Basicamente, essa a questão das rotações simples, já que eles não têm uma implementação própria, é basicamente 2 rotações simples que acontecem, né, para que ele seja organizado perfeitamente.